Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço você por estar aqui mais uma vez para participar aqui da nossa resenha, do nosso debate. Bora lá então, vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa. Fim de semana já tá começando a se aproximar, quartou, né? Meio de semana, logo teremos aí as decisões dos estaduais. Sábado, duas grandes decisões aí, tanto lá no estadual paulista quanto no estadual carioca. E muito se fala sobre times paulistas e times cariocas e a gente vai bater um papo sobre tudo isso aqui. E não deixe, pessoal, de apoiar os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo certinho. Ah, eles têm uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos. Então, mano, você vai ter os jogos que você tem nas lotéricas, só que com grandes diferenciais. Primeiro, que você não precisa sair da sua casa. E segundo, que você tem a inteligência artificial que vai correlacionar esses números. Ela vai escolher para você as matrizes numéricas que foram mais sorteadas em toda a história. E ela vai elaborar para você isso pronto e vai te entregar. E aí você pode participar. Com um bolão, você participa de várias matrizes numéricas e você aumenta muito a sua possibilidade. Eles já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro. Inclusive, no ano passado, muita gente foi premiada com a Tribo da Sorte, pessoas que até participaram utilizando o nosso cupom, que é o Opina Tribo. Esse cupom ele vai te dar uma porcentagem de desconto para que você conheça a plataforma e eu tenho certeza, mano, que você vai se divertir bastante. Beleza? Não deixe de conferir aí, ó, tá o link fixado nos comentários. Tribo da Sorte. Vamos lá, vamos bater um papo. Seguinte, matéria aqui, ó, da ESPN. Por falar em Corinthians, futebol paulista e tudo mais, o Corinthians pagou os direitos de imagem de alguns jogadores que estavam atrasados. Tudo isso para frear os processos na justiça e, consequentemente, as denúncias na FIFA, etc e etc. Mas aí eu fico me perguntando como que eles pagaram isso, porque assim, se eles pagaram alguém, tem alguém que tá deixando de receber. Porque o próprio diretor financeiro, não tô falando isso da minha cabeça não, mano. O próprio diretor financeiro, ele falou que quando eles acordam de manhã e abrem lá, ele tem que escolher pra quem que ele vai pagar e pra quem que ele vai dever. O próprio diretor financeiro do Corinthians falou isso. Mas a questão é que eles foram lá e acertaram essas dívidas aí dos direitos de imagem. E aí saiu uma matéria aqui na ESPN, uma matéria, na minha opinião, muito tendenciosa, porque me parece um título muito bonito, mas que a gente tem que observar isso de uma maneira talvez mais pontual, mais detalhada, em um nível mais microscópico, para a gente realmente ter noção do que isso daqui significa. Porque talvez não seja essa Alice no País das Maravilhas, como a ESPN está colocando aqui no título. Você entra no canal hoje, lá no site hoje, né, da ESPN, e você vê lá: Corinthians refaz orçamento e agora prevê faturar mais do que Palmeiras em 2024. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, ó. O Corinthians, através de sua nova diretoria, agora com Augusto Melo como presidente, refez o orçamento para 2024. A ESPN teve acesso ao documento, ainda pendente de aprovação nos órgãos internos do clube. Então é uma documentação que nem está aprovada. Ou seja, você nem sabe se essa documentação, se a contabilidade por trás disso, ela realmente está toda correta. Que ela tem que passar ali por uma averiguação, por uma fiscalização de dados. Mas vamos lá. O clube agora projeta um faturamento de 935 milhões de reais. Mais do que o seu arquirrival Palmeiras, que fez 880 milhões de reais. Queridos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês muito simples e rápido. Vamos supor que você hoje, exercendo o trabalho que você exerce aí, no seu local de trabalho, o trabalho que você exerce no seu local de trabalho ficou redundante, mas enfim. Vamos supor que hoje vocês recebam 20 mil reais todo mês de salário. É um bom salário, considerando o padrão. Não estou falando do jogador de futebol, empresário, não. Estou falando aqui, os meros mortais como todos nós. É um bom salário. O nosso piso salarial das profissões é um bom salário, não é um salário ruim. Mas vamos supor que o seu vizinho, ele ganhe 10 mil reais. Quem tem uma condição de vida melhor? Você com os 20 mil ou seu vizinho com 10? Isso vai depender.
Isso vai depender de várias variáveis. Porque às vezes você vai receber 20 mil reais de salário, mas você tem vários e vários empréstimos correndo no banco. Várias e várias dívidas pendentes. Você tem um gasto mensal para manter ali, né, os seus hábitos de vida, aluguel, casa, enfim, carro, etc., que ultrapassa o seu salário. Obviamente que a sua saúde financeira ela não tá boa. E isso não vai fazer você sucedido recebendo os 20, bem sucedido recebendo os 20 mil reais de salário. Agora, se o seu vizinho, ele tá lá ganhando 10 mil, só que ele não tem dívida nenhuma no banco, muito pelo contrário, ele tem reinvestimentos que ele vai fazendo para poder aumentar esse montante, para não só contar ali com o salário raso ali. Aluguel organizado, fluxo de caixa organizado, tudo certinho. Sobra dinheiro para ele. Quando ele faz ali, ó, toda a contabilidade residencial, no final do mês ainda sobra 4, 5 mil reais livre, onde ele reinveste esses valores. Ele com certeza vai ter uma saúde financeira melhor, não vai? Então não adianta você só olhar o faturamento dessa maneira aqui. O título, ele é muito bonito. O título, ele é muito chamativo, ó. Coloca uma foto da Leila, uma foto do Augusto Melo e fala que o Corinthians prevê faturar mais que o Palmeiras. Só que um time que vai faturar 930 milhões, mas deve quase 2 bilhões. Do que adianta? Às vezes, um time que fatura 500 milhões, mas está organizado no seu fluxo, ele fica mais saudável, ele rentabiliza mais. Não adianta você ficar olhando o bruto. Você tem que olhar o valor líquido daquilo que realmente sobra. Para saber se você realmente tem uma condição saudável dentro do seu fluxo de caixa. Para saber se você tem um fluxo de caixa positivo. Ou se toda hora você tem que ficar recorrendo a fatias ali financeiras, porque não sobra, você não tem liquidez. É uma matéria que aborda um lado muito macroscópico e muito superficial. E a gente sabe que, na verdade, não é aquela maravilha toda isso. O Corinthians rentabilizar 1,2 bilhões não significa que os caras vão sair da degola como estão. Mas passa aquela sensação de bem-estar por torcedor em mostrar que, olha, você vai faturar mais que o Palmeiras. Mas aí é o grande problema. É o grande problema porque tem pessoas que vão olhar apenas o título, apenas o macro. Elas não vão buscar realmente entender o que está acontecendo. Pera aí. Tá faturando quase 1 bilhão, mas os caras estão com quase 2 de dívida. Muito cuidado com as informações, com aquilo que a gente consome, né? E vamos lá. É o seguinte, cara, um dirigente do Flamengo, ele desceu a lenha, diretor de relações externas aí do Flamengo, Cacau Cota, ele desceu a lenha no Felipe Melo, ele largou o aço no Felipe Melo, principalmente devido a um lance que aconteceu ali durante o jogo de Flamengo e Fluminense, que os torcedores inclusive falaram que foi uma infração, uma tentativa, digamos assim, de agressão do Felipe Melo ao atleta, né, o atleta Pedro do Flamengo. O que aconteceu? Teve uma dividida ali de bola, que o Pedro foi buscar o domínio, e aí o Felipe Melo vem chegando. Só que conforme o Felipe Melo chega, ele chega meio assim, ó. Entendeu? Fazendo esse movimento aqui com o braço. De cima para baixo. E como o Pedro, ele tava com o rosto olhando para a bola, né, para focar ali, se concentrar ali no domínio, ele tá um pouco de lado assim, com o rosto abaixo. Então, a mão do Felipe Melo, ela passa aqui assim, né, ó. Uma reprodução, inclusive, muito fidedigna minha aqui. Mas enfim, ela passa assim. E aí, realmente, não me parece um movimento natural aquilo. Eu não tinha observado essa cena antes. Eu observei agora, né, que o pessoal saiu essa matéria aí, a galera colocou a imagem aqui, e de fato, parece que realmente ele vai na intenção meio que tipo assim, de deixar ali, sabe? Ah, vou deixar a mão no companheiro aqui, sem querer. E aí, o Cacau, ele falou sobre isso, olha o que ele falou. Covarde, né? Eu conheço um pouquinho disso. Aquele soco chama-se mata-cobra no MMA. É um soco que o cara pula e dá de cima pra baixo. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Ele, o Felipe Melo, fez isso com o Pedro. A arbitragem acha que ele tentou tomar a frente,
Não tentou tomar a frente nenhuma. Ele começa o movimento de mão fechada e termina de mão aberta, que é natural. Só não aparece isso em uma luta porque os lutadores estão de luvas. Eu acho que o Felipe Melo precisa se preocupar com a imagem dele, que ele está passando uma coisa de covarde e de frouxo. Olha isso. Isso não é lugar de fazer isso. Se ele é um atleta e está lutando jiu-jitsu, não sei. Ele tem que se aposentar e se dedicar a isso então. Foi de uma covardia danada com o menino Pedro, que é um menino com futuro fantástico, jogador de seleção brasileira, não briga com ninguém. E ele tem uma atitude desnecessária, covarde, ficou feia. As imagens mostram. O Felipe foi um grande atleta, um grande profissional, mas vai terminar a carreira com uma fama ruim. Vai terminar a carreira como covarde e frouxo, mais como brigão do que como grande jogador. E pessoal, é o seguinte, eu nunca escondi aqui no canal que eu gosto muito do Felipe Melo. Por toda a história que ele tem no Palmeiras. Eu não preciso esconder isso, aqui é um canal de opinião. Só que assim, o fato de eu gostar também às vezes de um jogador, de um técnico, de um dirigente, de um clube, não significa nada. Eu posso vir aqui e criticar da mesma forma. Eu acho que as minhas opiniões, a minha transparência, o meu posicionamento, ele é muito maior do que qualquer tipo de sentimento que eu tenha por algum jogador, dirigente, técnico. Eu não coloco os meus valores abaixo disso, muito pelo contrário. Eu sempre busco me posicionar e eu sempre coloco acima. E realmente, eu vendo as imagens aqui, eu achei desnecessário o lance. Porque não me parece, igual eu falei pra vocês, não me parece um movimento natural. Não me parece um movimento natural. E eu acho desnecessário o Felipe Melo fazer isso, até porque o Pedro, ele é um jogador também que, vamos lá, né, galera? Ele não entra em encrenca nenhuma, cara. Ele não é aquele cara provocativo, ele não é aquele cara turrão, ele não é aquele cara reclamão. Ele entra lá, faz o trabalho dele, faz o trampo dele e tá tudo certo. De repente, às vezes você chegar num lance irresponsável como esse, que eu vejo isso como uma maneira de abordar o jogador adversário irresponsável, uma coisa é você ter a firmeza no lance. Uma coisa é você chegar ali no ombro a ombro, entendeu? Tipo, brigar pelo espaço e tudo mais. Outra coisa é você tentar deixar uma mão, soltar uma mão ali, meio que pra aparecer sem querer. E realmente, olhando o lance, parece que a intenção era essa, mas como o Pedro tava focado ali, ó, com o rosto virado, acabou não acertando. É muito foda isso, porque eventualmente você acerta a pessoa em um lance como esse, você prejudica a carreira da pessoa. E não é porque eles são jogadores e ganham bem, que, não, tudo bem se eles forem prejudicados. Tudo bem se eles tiverem que ficar sem trabalhar. Não é isso. Não é porque o cara ganha bem que o cara merece ser agredido. Não é porque o cara ganha bem que o cara, ele merece, então, de repente ficar exposto a uma atitude do adversário, seja ética, que não seja boa conduta esportiva. Então, na minha opinião, o esporte, ele tem que ser uma competitividade saudável. Até nas artes marciais, você tem que manter o respeito pelo seu adversário. Quem dirá, dentro do futebol, uma jogada, um lance desnecessário que poderia culminar aí do jogador e dar toda aquela parada chata na carreira do atleta que a gente já conhece. Beleza? Pessoal, é isso daí então. É um vídeo mais curto hoje, tá bom? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.